Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Estefânia Farias e essa é a nossa primeira aula sobre biologia vegetal. Então vamos lá. Essa árvore aí é um flamboyant, ela é uma árvore nossa, uma árvore da savana. E vocês devem estar se perguntando, mas no Brasil nós não temos savana. Sim, nós temos, pois o cerrado ele é um tipo de savana. É considerada a árvore mais linda do mundo e se reproduz com facilidade, muita facilidade aqui no Brasil. Inclusive, só pegar a sementinha, jogar no chão. Em alguns anos você vai ter essa maravilha aí, onde você plantar, né? Ou simplesmente jogar a semente. Só para iniciar com um dos meus amores, que é o flamboyant. Eu vou mostrar vários deles ao longo do nosso curso. Então vamos lá. A visão dos vegetais através do tempo. Então eu já vou começar com o termo vegetal de acordo com o dicionário. Aí você observa, né, que ele é relativo à planta, precedente de planta, semelhante à planta, planta. Mas o quinto, o quinto verbete, ele está dizendo que é uma pessoa que leva uma vida meramente física, sem atividade mental. Então, a palavra vegetal, ela se refere a algo sem movimento, sem uma atividade. E durante muito tempo os homens, eles viram os vegetais como tal. Para isso, por isso, nós temos alguns livros antigos nos quais você ainda observa os fungos classificados como vegetais aclorofilados simplesmente pelo fato de não se observar o movimento nos fungos. Então, durante muito tempo os vegetais eram considerados seres vivos que sem capacidade de movimento, porque o homem ele não consegue observar o movimento dos vegetais. Então, para vocês terem uma ideia, os fungos eles já foram considerados vegetais. Quando você faz o comparativo com a palavra animal, aí você já tem tudo que tem vida, tudo que é animado, animalia, que tem vida. Então, se você fizer o comparativo, um animal, pelo fato de nós conseguirmos observar os seus movimentos, nós consideramos seres vivos. É como se os vegetais eles fossem deixados de lado, como se os vegetais simplesmente não fossem seres vivos. E ao analisar a sociedade, olha para que os vegetais eles têm serventia para o homem, para fazer móveis, para construir casas. Hoje em dia está na modinha, né? Esses móveis mais rústicos que você vê de fato que é uma árvore, que é um vegetal que foi arrancado para nos servir de objeto. E tá aí a objetificação de um ser tão importante. Eu queria que vocês prestassem atenção na espessura desse tronco, para você ter uma noção da idade desse ser vivo, que foi destruído para nos servir como um objeto de decoração. Mais uma vez está aí, né? Eu quero pedir que vocês se imaginem como essas árvores aqui, olhando a quantidade de irmãs delas que foram mortas e sentindo que poderão ser as próximas. Ao final da aula, eu vou dar algumas dicas de algumas músicas, de alguns livros que vocês poderão observar isso e vocês vão entender por que eu comparo mesmo na lata as irmãs vivas observando as mortas e só esperando a vez delas, porque é para isso que o homem planta, para poder depois cortar. Raramente a gente planta com um objetivo paisagístico, mas sempre objetificando o vegetal. Então, se o homem ele percebesse, se ele fosse perceber a importância que os vegetais têm para a gente, a primeira delas seria a nossa própria sociedade, porque o homem ele se tornou sociedade através dos vegetais. Ele era nômade, por quê? Porque ele precisava procurar alimentos.
Quando ele percebeu que, ao carregar esses alimentos para o local que ele estava, e esses vegetais soltavam as sementes, e esse caminho ficava repleto desses vegetais, eles perceberam que, se eles colocassem aquelas sementes no local adequado, eles não precisariam mais se locomover para poder pegar esses vegetais. Então, eles começaram a plantar. Ao plantar esses vegetais, eles começaram a atrair pequenos animais. Daí o homem percebeu que a pecuária também seria válida e a sociedade humana se estabeleceu, juntamente com o cultivo dos vegetais e posteriormente a criação desses animais devido à atração que os vegetais impunham. Eu não citei no final, mas tem o filme O Bom Dinossauro, que ele representa isso muito bem. Muito bem. O homem plantando, que não é o homem, né, representado por dinossauros. Então, os animais plantando, guardando, e terceiros animais eles se aproximavam para poder comer. E eles, com o tempo, passaram a ver que esses animais que se aproximavam para comer o que eles estavam estocando poderiam ser úteis. E aí nós tivemos a nossa sociedade estabelecida através da troca. Então, eu pergunto para vocês, esses vegetais, eles têm vida? Porque, por incrível que pareça, no ensino superior ainda tem alunos que me perguntam, professora, os vegetais, eles são seres vivos? Eu vou deixar vocês raciocinarem um pouco. Eles são seres vivos? Pronto, já deu tempo de raciocinar. E através de algumas imagens eu vou mostrar para vocês para ajudar esse raciocínio. Gente, olha a posição, olhe o movimento desse vegetal no local onde ele está. Isso aí, se vocês perceberem, ele está espalhando os galhos para poder otimizar a absorção de luz. Você percebe também que em alguns locais ele toca o solo, mas isso faz com que ele se erga novamente, só para poder aumentar a área dele. Se isso não for inteligência, me digam o que é. Ele está ampliando a área para poder absorver, para poder conseguir captar energia e assim conseguir se manter através da fotossíntese, que é algo comum entre a maioria dos vegetais. A maioria dos vegetais são seres fotossintetizantes. Aí vocês, não são todos porque tem as plantas carnívoras? Não. As plantas carnívoras, elas também são fotossintetizantes. Elas nem podem ser chamadas de carnívoras porque elas não se alimentam da carne em si. Elas vão pegar o animal, né? Geralmente artrópodes, para obter o que elas não têm no solo, que são os sais minerais. Então, as plantas que eu falo que não são fotossintetizantes são plantas parasitas, como exemplo nós temos o cipó-chumbo, que talvez nós podemos ver em outras aulas. Olha outro exemplo lindo, o crescimento é um movimento que a gente não vê, porque a biologia ela é difícil de ser estudada. Quando o fenômeno não acontece em um nível microscópico, que você precisa de um aparato tecnológico para poder observar, ela vai ocorrer em um nível tão macroscópico que você não consegue observar porque você não tem capacidade óptica mesmo para observar e nem capacidade imaginária. Você não percebe que isso é um movimento, ele ser pequeno e vai crescendo, crescendo e se espalhando. Isso é um movimento. E elas também envelhecem. Aí nós temos um exemplo de uma das 10 árvores mais velhas do mundo. Olha o tronco dela, gente. Tem essas pessoas aqui do lado para você poder comparar a grossura desse tronco. Para uma árvore chegar a esse nível aí é muito tempo. Então, elas vivem, elas são seres vivos, elas sentem, elas têm sentimentos sim. É porque você gosta muito de planta que você está falando isso. Eu amo os vegetais e a minha intenção é passar um pouquinho disso para vocês. Vocês entenderem que são seres que merecem o nosso respeito. Não porque eles produzem oxigênio para a gente, porque isso é algo muito errado de ser dito. As árvores, inclusive,
o que elas buscam, é o que é o ponto de compensação fótica, é aquele ponto no qual todo o oxigênio que ela produz, ela utiliza. Então, para ela, o ideal é produzir oxigênio e ela mesma utilizar. Ela está pouco se lixando para a gente. Quando ela passa desse ponto de compensação é ruim, quando ela está abaixo desse ponto de compensação é ruim. Então, as árvores, elas são consideradas seres autotróficos, né? Não só as árvores, mas outros representantes, pelo fato de elas conseguirem se manter sem a ajuda de outro ser vivo. Mas vamos ver que eu estou sendo bem ampla, né, quando eu estou falando disso. E ao longo do curso vocês vão perceber que essa amplitude é para ser mais didática. A evolução dos vegetais. Como foi que esses vegetais evoluíram? Como foi que eles saíram do meio que eles viviam e se tornaram de fato vegetais? E aí nós temos a evolução vegetal num cladograma, numa árvore que representa a evolução de todos os seres vivos. Vocês percebem que nós temos o reino Monera, do reino Monera sai o reino Protista, e do reino Protista nós temos esses três reinos irmãos, que são os animais, os fungos e as árvores. Nós vemos que do mesmo nó saem as algas verdes e as plantas. Então, o ancestral mais próximo das plantas são as algas verdes. E aí tem aquele, por que, Stefânia, que a maioria das plantas terrestres, elas são verdes? E aí tem uma explicaçãozinha aqui para vocês. Isso aí não são plantas, tá? São algas. Elas estão numa área rasa do mar, que eu vou mostrar para vocês agora, exatamente porque essas árvores, a maioria das plantas que nós conhecemos, elas são plantas verdes. Aí vocês, é por causa da clorofila. Sim, mas nós temos outros pigmentos que também conseguem fazer fotossíntese. Porque é exatamente a clorofila A e B, que são aquelas verdes, são as predominantes nos vegetais terrestres. Aí nós vamos ver aqui no esquemazinho que eu fiz. Não é uma brincadeira de terra-mar, tá bom? Mas foi para vocês entenderem. Então, aqui nós temos a terra e nessa área nós temos o mar. E aqui o sol escaldante. Nós sabemos que toda e qualquer forma de vida, ela surgiu dentro do mar. E até hoje nós temos o seguinte posicionamento das algas em abundância. Nas áreas mais perto da praia, nós temos as algas verdes. Na área intermediária, as algas vermelhas. E nas áreas mais profundas, nós temos as algas marrons. Então, o que foi que aconteceu para essas algas elas darem origem às plantas terrestres? Ocorreu isso, ó, gente, um rebaixamento do nível do mar. Então, essas algas aqui, as verdes, elas tiveram que ficar expostas à luz do sol. E agora, o que a gente faz? Várias morreram, mas as que conseguiram sobreviver, elas deixaram a condição, deixaram de ser algas e passaram a ser plantas propriamente ditas. No caso, as briófitas, que são ancestrais diretas, vivas das algas verdes. Essas plantas de briófitas até angiospermas, elas são consideradas embriófitas, porque o seu embrião ele é guardado, ele é protegido. Então, são plantas que produzem um embrião, que possuem um desenvolvimento embrionário. A diferença do embrião das plantas para o embrião dos animais é que o embrião das plantas é maciço, enquanto o embrião dos animais ele é um embrião oco, mas todas as plantas elas possuem um embrião, elas possuem um desenvolvimento embrionário. Então vamos começar essa evolução. As briófitas, que são esses seres lindos, essas daí são briófitas propriamente ditas do grupo briófita, porque dentro das briófitas nós temos três grupos: os musgos, os antóceros e as hepáticas. As briófitas, elas estão dentro do grupo dos musgos.
Mas aí o grande grupo briófita, ele recebe o nome por causa da maior representatividade desse grupo, desse subgrupo briófitas, né, dentro do grupo dos musgos. E aí vamos lá. Como características gerais, nós temos um tamanho reduzido. Por quê? Porque essas plantas elas não têm vasos condutores. Lembrem que quando elas estavam dentro da água, toda a porção delas, toda a porção do corpo delas estava exposta à água. Então, elas não têm uma estrutura verdadeira, nós não chamamos de raiz, nós chamamos de rizoide, para poder absorver essa água. Então, como elas não têm essa estrutura de absorção, elas também não têm uma estrutura de transmissão dessa água. Então, nós dizemos que, devido ao fato de elas não terem vaso condutor, elas tiveram que reduzir o seu tamanho, porque a água é passada debaixo da base até o ápice de célula a célula, por meio de difusão. Elas são chamadas de atraqueófitas. Na biologia, o A significa não, então elas não têm tecidos condutores. O gameta masculino delas é flagelado. E aí eu peço que vocês raciocinem mais uma vez. Se ele é flagelado, ele só vai conseguir se locomover através do nado. Então, essas plantas, elas só se reproduzem sexuadamente quando elas estão submersas. Mais um motivo para elas terem tamanho reduzido. Uma simples gota d'água ou duas conseguem submergir essas plantas, assim proporcionando uma reprodução sexuada. Assexuadamente, elas se reproduzem por fissão, você quebra a briófita, ela consegue nascer novamente e por aí vai. Mas sexuadamente, somente se tiver água. Por isso, a maior parte das briófitas a gente encontra em ambiente úmido. Quando eu falo a maior parte, é porque existem exceções, é lógico, que as briófitas são encontradas em desertos e em geleiras. Elas são plantas sensíveis, mas elas não são plantas frágeis. Você deve perceber que quando elas vieram a um ambiente terrestre, a Terra ela não era um ambiente hóspito, pelo contrário, ela era completamente hostil. Então, o primeiro desafio delas ao chegar na Terra, fora essa questão da água, foi o fato da incidência dos raios solares serem diretas. Quando elas estavam dentro da água, esses raios solares eles sofrem difração, mas na Terra não. Então, o grande inimigo delas, o chefão das briófitas, foram os raios solares. Para isso, elas desenvolveram compostos fenólicos, que são são metabólitos secundários que servem para a proteção solar. Elas precisam se proteger do sol. Quando elas chegaram na Terra, o que foi que elas encontraram? Fungos, que atualmente tem estudo de que eles foram os primeiros habitantes da Terra, e sol forte. Então, elas tiveram que produzir esses compostos fenólicos para poder se proteger do sol. Mas o ambiente ele era bastante hostil. Então, as briófitas elas são bioindicadoras devido ao fato de elas serem sensíveis. Variações na quantidade de gás carbônico, elas alteram a população de briófitas, dependendo dos grupos para mais ou para menos. Variação na umidade do ar, ela altera a população das briófitas, mas elas não são frágeis, pelo contrário, elas são muito resistentes. Elas são encontradas em locais que nenhum outro grupo de plantas são encontrados. Como é que elas fazem para se reproduzir? E aí nós vamos começar aqui pela liberação dos esporos. A liberação dos esporos, esses esporos encontram um meio adequado. Nós vamos ter o gametófito masculino e feminino. Nas briófitas, o único grupo de plantas que apresenta a fase gametofítica como fase persistente são as briófitas. Então, sempre que você olhar para alguma planta que não seja briófita, você vai ver o esporófito. Quando você olha para uma briófita, você vê o gametófito. Então, esse gametófito ele nasce a partir da germinação dos esporos. O esporo ele cai num ambiente que seja propício, ele germina, ele cresce,
E aí você vai ter o gametófito masculino e o feminino. Quando o anterozoide, que é a parte masculina, ela nada e encontra a osfera, que é a parte feminina, e está bem aqui no topo, por isso que precisa ela estar submersa, aí nós vamos ter o esporófito que cresce. Esse esporófito, ele é efêmero, ele não vai passar muito tempo aí. Ele só vai estar na planta, que nesse caso são todas fêmeas, você reconhece as fêmeas pela presença do esporófito, ele só vai estar aí até que haja liberação dos esporos. Depois que ele libera esporos, ele regride, ele vai cair, ele vai murchar e ele vai cair. Então, nós temos outro fator interessante para vocês lembrarem. Nas briófitas, o esporófito ele é dependente do gametófito. Ou seja, se não tiver gametófito, não vai ter esporófito. O esporófito ele é dependente do gametófito. Mas se você cortar o esporófito fora, o gametófito ele vai persistir. Então, o que é que vocês precisam lembrar de briófitas? A fase gametofítica, que é a fase haploide, produtora de gametas. Ela vai produzir gametas por mitose, porque ela é haploide. Então, a fase produtora de gametas ela é a fase dominante. A fase esporofítica, que surgiu de uma fecundação, portanto, ela é diploide, ela produz esporos através de meiose. E ela é uma fase efêmera, ela passa rápido. Assim que ela libera os esporos, ela murcha e cai, mas o gametófito ele persiste. E algumas curiosidades das briófitas. Eu preciso que vocês lembrem que quando as briófitas elas saíram da água, o desafio delas, além da água, né, que é o mais importante, era vencer o sol. Era esse o desafio delas. Então, elas não estavam ligando para as outras coisas. Uma coisa interessante das briófitas é que elas não se dão bem com os fungos, nem com as bactérias. Então, esses seres, fungos e bactérias decompositores, que são essenciais para os outros grupos de plantas, as briófitas elas não ligam muito para eles, pelo contrário, elas produzem substâncias que afastam esses seres. Então, se algum animal vier a morrer numa área que tem muitas briófitas, olha o que acontece com ele. Uma mumificação natural. Nós temos múmias que a gente chama de múmias de esfagno. Esfagno é um tipo de fungo. Então, essa pessoa aqui, ela teve a sorte ou o azar de morrer ou de ser jogada, né, numa área que tinha muito esfagno. Então, esses fungos, como eles afastam, eles impedem os decompositores de chegar perto, ocorre isso com o corpo de quem do animal, do ser vivo, que for ficar perto dos musgos e das briófitas em geral. Então, cuidado, viu, pessoal, para vocês não levarem uma topada perto dos fungos, porque o que vai ocorrer com o corpo de vocês é isso aí, é uma mumificação natural. Até hoje, várias múmias elas são encontradas. Vocês percebem, essa múmia ela é datada de 800 anos antes de Cristo. Então, 2019 mais 800 dá 2.819 anos. E ele está praticamente intacto. Você consegue observar todas as partes desse ser. Logo após as briófitas, nós vamos ter o grupo das traqueófitas. Traqueófitas porque elas possuem vasos condutores. Então, quais são as plantas traqueófitas? Elas não deixam de ser embriófitas, tá? Elas também têm embrião. Mas elas têm um acessório a mais, que são os vasos condutores. São as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, as pteridófitas, as mais conhecidas são as samambaias, mas nós temos as samambaias e as avencas. As samambaias, durante muito tempo, elas popularam as casas das pessoas. Creio que vocês são do tempo de que se você chegasse no interior, parecia que quando você entrasse numa casa, você estava cruzando uma floresta de samambaia. Hoje em dia,
isso foi deixado um pouco de lado, tá voltando agora, né? Mas vocês sabem que não é fácil. Se você perguntar para a avó de vocês, para a mãe de vocês, para alguém que chegou a criar uma samambaia, é como se fosse um filho mesmo, porque elas são plantas muito exigentes. Essa parte aqui de baixo são os soros. Os soros é a estrutura reprodutora das samambaias. Então você percebe uma pequena diferença. Nas briófitas, a estrutura reprodutora, ela é bem maior, né? Quando você fala do gametófito, ele é bem maior do que o esporófito. Aqui, toda essa folha aqui, ó, a parte verde, ela é esporófito. E a parte marrom é gametófito. Você percebe que já houve uma diminuição. Ele ainda é visível, mas já houve uma diminuição. Características gerais, o que é que nós temos? Nós temos vasos condutores, aí vocês pensam, eita, então essas plantas elas já podem ser bem grandes. Não, nem tão grandes assim. Calma, pessoal. Elas não são tão grandes. Elas vão possuir o prótalo ou prótalo. O que é esse prótalo? É o gametófito delas. O gametófito propriamente dito, prótalo, prótalo, ele se desprende. Ele não é mais dependente, ele não vive mais em cima da planta mãe. Então, quando os esporos, que são essas estruturas, que são os soros, estruturas produtoras de esporos, quando essas estruturas elas liberam os esporos e eles caem no chão, eles vão me dar origem ao prótalo, que mais na frente eu vou explicar direitinho. A fase esporofítica é dominante. Quando você olha para uma samambaia, você vai ver o esporo dela, a fase esporofítica, perdão, esporófito. E aqui está a reprodução. Vamos entender. A gente começa aqui, ó, com a liberação dos esporos. Os esporos são liberados, eles caem no chão e me dão gametófito. Você já vê que o gametófito ele é separado do esporófito. O gametófito, nesse caso, prótalo, ele é minúsculo, gente. Quando a gente vê nos livros didáticos, eles mostram essa fase da vida da planta enorme, mas não. Ele tem milímetros. E em cima dele, nós vamos ter a parte masculina e a parte feminina. Então, aqui em cima ele vai nadar, não é de uma planta para outra, vai ser de uma estrutura para outra no mesmo ser. Então, é um ser haploide, nele vai ocorrer a fecundação. Depois que há a fecundação, vai crescer o talozinho aqui, né? A folha das pteridófitas. Quando ela está fértil, ela vai apresentar os soros e dos soros vai ocorrer novamente a liberação dos esporos. Lembrando que a fase N é essa e a fase 2N é essa. Vai produzir os esporos por meioses. A fecundação que produz o esporófito por mitose. Curiosidades. Bem, quando as samambaias elas surgiram, quando eu falo samambaia é porque é o grupo mais representativo. Quando elas vieram para a Terra, quando elas surgiram na Terra, elas não vieram, elas já apareceram na Terra, né? Elas encontraram uma dificuldade. Já tinha animais. E os animais, eles estavam comendo as folhas. As folhas são de extrema importância para uma planta. Então, o que foi que elas fizeram? Elas começaram a produzir substâncias que matassem mesmo. Elas botaram foi para matar os animais. O broto da samambaia ele é extremamente perigoso. Então, cuidado com o broto da samambaia. Ele é muito perigoso para os animais, porque elas não sabiam lidar com aquele ser que estava comendo as folhas dela. Então, elas matavam, elas produziam toxinas mesmo para matar os animais. O tamanho delas é considerável em relação ao tamanho das briófitas, porém elas ainda são restritas a ambientes úmidos para a reprodução sexuada, porque o gameta masculino ele ainda nada, ele é um gameta natante, ele precisa de água, bem menos água do que as briófitas, mas ainda precisa de água para poder se locomover. E como elas já fazem sombra,
Agora os animais eles conseguem ir para a terra. Foi uma faca de 2 gumes para elas, porque elas possibilitaram a ocupação. Quando eu falo ocupação, eu estou sendo bem ampla, mas os animais eles já começavam a poder ir para a terra. Porém, o que foi que eles encontraram de alimentos? As próprias samambaias, porque briófitas não são atrativas, são muito pequenas. As próprias samambaias eram os alimentos. E para se proteger, elas produziam toxinas. Agora nós vamos começar a estudar o grupo das espermatófitas. Nós vamos ter as gimnospermas e as angiospermas. Espermatófita por quê? Para quem não sabe, a palavra esperma significa semente. Então vamos lá. As gimnospermas, elas vão ter as sementes nuas. Aqui nós temos sementes? Não, ainda não. Nós temos a parte feminina ainda não fecundada, só aguardando o grão de pólen. São as pinhas, tá? Porque quando ela é fecundada, a gente chama de pinhão. Então, essa pinha aqui, ela é a parte feminina ainda não fecundada. Características gerais. Elas já são plantas que produzem tronco, ou seja, elas crescem muito. Elas chegam até a 100 metros, as sequoias, as grandes sequoias que não existem no Brasil, elas chegam até a 100 metros de altura. Gente, é muito grande. Mas vocês vão ver por que que tem alguma coisa atrás aí, já vão pensando, prestando atenção na aula, mas pensando, por que que essas plantas são tão grandes assim? E elas resolveram, ao invés de matar os animais, apenas repelir. Se vocês imaginarem, né, um dos nossos desinfetantes em casa, ou mais potente dos supermercados hoje em dia, é o Pinho-Sol. Desculpem aí, não estou fazendo propaganda à marca, mas ele é o extrato do pinheiro. E ele não mata animais, ele os repele. Você passa na mesa não é para matar a mosca, é para repelir a mosca. Então, observem a relação planta e animal ao longo do tempo. Quando era briófita, ela não estava nem aí, porque não tinha animal na terra. Quando ela era pteridófita, já tinha os animais e eles estavam comendo elas. E aí, o que foi que aconteceu no próximo passo evolutivo? Não vamos mais deixar esse bicho comer a gente. Então, a gente repele eles. As gimnospermas, elas têm uma repelência aos animais. A semente delas é nua. Nua por quê? Quem é que veste a semente? Vamos pensar um pouquinho? Pronto, já deu tempo. A roupinha da semente vai ser o fruto. Então, ela não tem fruto, a semente dela é nua. E o endosperma é 2N, porque ele surgiu de uma única fecundação. Outro fator interessante nelas é que elas não precisam mais da água para a reprodução, gente, de jeito nenhum. A reprodução delas não é mais dependente da água. O tubo polínico, ele ocupa o lugar da água na reprodução dessas plantas, que nós vamos ver agora. Vamos começar da liberação dos grãos de pólen. Olha o que foi que aconteceu. Não, vamos começar daqui, da planta grande. Isso aqui é o espermatófito, ok? O cone masculino, que ele é formado a partir de uma folha. Por isso que tudo que é em relação ao masculino nas plantas a gente chama de micro. Ele é o microgametófito. E nós temos o megagametófito, que vai ser o cone feminino. Então, vamos lá. O cone masculino tem um gametófito escondido lá dentro, que vai produzir os grãos de pólen, e o cone feminino está aguardando. A parte masculina, vocês percebem que ela sempre é amóvel. Ela está aguardando aqui, né, dentro da estrutura que os homens chamam de pinha, está aguardando os grãos de pólen. Os grãos de pólen, eles são alados, eles têm essas alas. Então, o único ser que contribui com a polinização das gimnospermas é o vento. Ah, mas hoje tem alguns outros animais. Mas em sua maior quantidade é o vento. E aí vamos pensar. Se é o vento e eu tenho plantas femininas e masculinas, a produção de gameta masculino,
ela é muito ou pouco? Pensem. Pronto, já deu tempo de pensar. Gente, é uma produção imensa. Eles produzem muito, mas muito mesmo grãos de pólen. Eles produzem uma quantidade imensa. Para quê? Para ter a garantia de que um vai chegar e vai fecundar. Então, os dois gametas masculinos, prestem atenção que o grão de pólen ele não é o gameta masculino, ele contém o gameta masculino. Esses gametas masculinos, eles vão fecundar, um fecunda o gameta feminino e o outro fecunda a parte que vai ser o endosperma. E aí nós temos a semente. A semente, gente, ela é uma estrutura de resistência. Ela serve para resistir. O embrião está dentro da semente, mas aqui nós temos a comidinha do embrião, que é o endosperma. Então já foram encontradas sementes da época dos faraós, que foram colocadas para germinar e germinaram. Elas não se desenvolveram devido ao fato de a atmosfera ter mudado, das condições do meio ter mudado, mas sementes são estruturas de resistência. Então, bem mais resistentes que os esporos. Vamos lá? A curiosidade. Olha aí, ó. A grande altura dessas árvores supre a necessidade de animais para a dispersão dos frutos. Lembra o que elas fazem com os animais, né? Elas repelem. Ah, mas eu já ouvi falar que tem a gralha azul. Gente, a gralha azul surgiu depois. Quando essas plantas vieram para a terra, os animais eram inimigos delas. Os animais tiveram que passar por adaptações para poder comer, chegar a comer os frutos dessas plantas. Então, vamos pensar quando essa planta surgiu. O que ela tinha? Nada. Para ela poder dispersar as sementes, eu botei fruto, perdão, tá errado. Tá errado aqui, não é fruto, não, é semente, tá? Para ela poder dispersar as sementes, elas tiveram que crescer. Então a semente cai como uma bolinha e quando chega no chão, essa bolinha se desfaz. Por quê? Quanto mais longe da planta mãe uma plântula, uma plantinha pequena crescer, melhor. Nossa, que maldade! Mas por que isso? Gente, imagina, são seres fixos, eles se movem. Móveis, já mostrei para vocês imagens do crescimento. Eles se movem, mas são seres fixos. Então, se uma planta cresce muito perto da outra, e são plantas da mesma espécie, elas vão absorver os mesmos nutrientes. E como possivelmente não vai ter homem para dar esse nutriente, a menos que haja o cultivo, não tem homem para dar nutriente. Então, uma delas vai ter que morrer. E aí, para evitar isso, a dispersão das sementes, ela se dá por barocoria. O que é isso? A gravidade. O fruto cai e dispersa as sementes. E agora nós vamos para o nosso último grupo de plantas, que são as angiospermas. Gente, olha que lindo isso aí. Aí você já diz, nossa, um ipê. Não. Lembra do que eu acabei de falar? Que algumas plantas não crescem perto uma da outra? Os ipês até crescem, mas eles não florescem. Ah, professor, mas eu já vi o ipê florir perto do outro. Desse jeito aí, eu duvido. Na natureza, quando você está viajando e você observa os ipês crescerem, você não vê um ipê florido perto do outro. O homem, ao invés de aprender com isso, ele planta vários ipês juntos, esperando obter esse resultado aí, o que não vai dar certo. Os ipês, quando eles estão plantados juntos, eles floram muito pouco, são pouquíssimas flores. Ah, então que planta é essa? É outro dos meus grandes amores. Isso aí é o jacarandá. O jacarandá é uma planta linda e ela floresce perto uma da outra assim. Então você pode obter isso aí. Demora um pouco, uns 20, 30 anos. Então, quem quiser ter seus jacarandás floridos e poder ver e tirar foto no lugar desses aí, comece a plantar logo, tá? Que aí você vai conseguir observar. Eu já plantei os meus. Eu tenho vários jacarandás plantados, na intenção de que daqui a 20 anos eu consiga ver isso aí. Características gerais, ela já tem flores e frutos.
O fruto ele cobre a semente e a flor e o fruto eles atraem os animais. Olha só que interessante. Então, mais uma alteração na relação com os animais. Agora as plantas passaram a atrair esses animais, mas gente, tudo tem um porquê. Na natureza nada acontece ao acaso. Aí tem um porquê. Qual foi esse porquê? Elas não se movimentam, mas os animais sim. Nas gimnospermas, a fecundação não é direcionada, o que resulta num gasto enorme de energia para produzir uma quantidade incontável de grãos de pólen. Aqui não. Aqui elas já atraem os animais e essa fecundação já é direcionada. Então elas já puderam diminuir a quantidade de grão de pólen e investir esse dinheirinho que ela economizou na exuberância. Olha ainda na tela de fundo como é exuberante um flamboyant. Gente, não tem um animal que passe e não pare para olhar uma coisa dessa. Só o homem mesmo, que é ridículo. Mas olha que coisa linda um flamboyant. Eu vou voltar aqui. Olha que coisa linda, gente, um jacarandá florido. Nossa, e tantas outras que são incríveis. Elas resolveram fazer as pazes com os animais. Aí você, mas professora, não tem planta, não tem flor que mata animal, por exemplo, se a vaca comer o tamboril, ela não morre? Gente, tem. Mas lembra do que eu falei para vocês, estou falando do surgimento dos vegetais. Quando as angiospermas surgiram, elas já viram o problema das amigas dela com os animais, elas resolveram utilizar os animais em favor delas. E elas já fizeram essas pazes. O fruto a planta faz para a gente. A flor não. Não arranque flor que é feio. A flor é a forma da planta produzir o fruto. Se você arrancar a flor, você está tirando um fruto da planta. Então não arranca não. Coisa feia da flor. É melhor dar o fruto para a pessoa comer, a pessoa enche o bucho. Ainda tem a possibilidade de plantar semente se ela quiser. Então, para deixar uma bióloga feliz, meninos, ou para deixar um biólogo feliz, meninas, ou então para deixar uma pessoa que gosta de planta feliz, dá semente. Ah, mas dá muda. Não, gente, ver crescer é muito melhor. Então você dá semente. A pessoa planta e vê crescer de pouquinho, vê aquela coisa. Nossa, não tem coisa que me dá mais prazer do que plantar e ver crescer. E hoje eu tenho muito orgulho do que eu já plantei, né, na minha vida. E olha outra característica interessante, o endosperma é 3N. O que é que isso tem de interessante, professor? A fecundação nas angiospermas é dupla. Nós vamos ter duas fecundações. Vai haver a fecundação da oosfera, que está guardada lá dentro do óvulo, que nos animais o óvulo é o gameta, na planta o óvulo é a estrutura. E vai haver a fecundação dos núcleos polares. Os núcleos polares são 2. Com a união de uma célula espermática masculina, aí eu vou ter esse endosperma 3N, que vai me garantir uma semente mais durável, porque vai haver mais nutrição para o embrião. O tubo polínico permanece, tá? Então, praticamente, para a reprodução, elas não precisam de água. Ah, mas por que uma planta ela flora mais antes de ter chuva? Aí após as chuvas é que vão ter os... Gente, é tudo pensado, é tudo no tempo delas. Elas fazem isso para que quando os frutos sejam comidos ou apodreçam e as sementes caiam no chão, o solo está úmido para poder proporcionar o crescimento dessa semente. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que ainda não considera o vegetal um ser vivo. Aí eu vou dar umas dicas extras. O livro A Vida Secreta das Árvores é apaixonante. Ele mostra para vocês que as árvores se comunicam. Quando uma árvore perde, por exemplo, as folhas, outra árvore, por meio de comunicação entre fungos e raízes, ela dá produtos da fotossíntese e assim não deixa a colega morrer. É lindo, é um livro lindo que você se apaixona mais ainda por esses seres. Música, nós temos a música A Árvore, de Zé Ramalho.
Ah, eu nunca ouvi essa música. Lógico que não, fala de árvore. Se estivesse falando de sofrência, a gente tinha ouvido, tinha sido regravada aí por 3.000 artistas, mas não fala de uma árvore que sente o destino dela, de uma árvore que sabe que aquelas sombras que carregam instrumentos luminosos um dia vai fazer mal para ela. E é uma árvore que fica esperando o dia dela. Gente, é uma música, sinceramente, de fazer chorar. Você se põe no lugar da árvore, é muito triste, né? Então, eu indico, ouçam essa música, é uma música muito linda. E o filme O Lorax, que mostra a importância das árvores e uma visão diferente, não tão diferente. É um filme infantil, é um filme infantil, mas é um filme mesmo que lhe toca, que ele mostra a importância das árvores. Daí, nas próximas aulas, eu dou outras dicas para vocês. E por hoje é só. Até a próxima aula. Respondam os exercícios, atividades, as provas e quaisquer dúvida, eu estou aqui. Eu já repassei o meu e-mail lá no vídeo de apresentação. De qualquer forma, eu vou estar nos chats, conversando com vocês pessoalmente. Mas qualquer dúvida, podem mandar e-mail que só se como que fala? Se apresente, se identifique, diga que é você, para eu poder saber com qual aluno eu estou lidando. E aí a gente conversa, a gente troca figurinhas. Eu adoro ouvir vocês também. E até a próxima. Grande abraço.